sentimento: estou indo, Senhor, para te ouvir. Ou talvez chegamos aqui e falamos isso para o Senhor: Senhor, hoje eu vim aqui para te ouvir. Só que de alguma forma, falando ou não, nós estamos aqui. Amém. E se estamos aqui, o Senhor quer falar conosco. Amém. De uma forma ou de outra. Alguns têm mais capacidade para absorver mais a palavra, para transmitir mais a palavra, outros menos. Mas o irmão Pedro, ele compartilhando, ele falou que é só um pouquinho que eu posso talvez ouvir, ou talvez transmitir. É só esse pouquinho que é o suficiente para Deus falar conosco. E a palavra dessa semana, os irmãos desfrutaram, é muito rica. É uma palavra que tem 3 pontos, fundamentais, que segunda e terça faz parte da semana passada, fala sobre a obra da fé, na segunda e terça. A partir de quarta-feira, fala do labor de amor. A mensagem da semana que vem é a segunda parte do labor de amor. E depois nós vamos ver sobre a perseverança da esperança. Então são 3 pontos fundamentais na vida de um cristão. Nós que temos a vida de Deus em nós, nós caminhamos baseado nesse tripé, como os irmãos têm falado: a fé, o amor e a esperança. Sem esses 3 pontos, a vida de um cristão não tem equilíbrio, não tem sentido. A fé sem obra é morta. Se nós falamos que amamos, mas não praticamos, isso também não é real. Se nós não tivermos perseverança da esperança, o que seria de nós? Senhor Jesus, e nós, essa semana está começando esse alimento diário, esse novo volume, que fala da perseverança da esperança. A primeira mensagem, mensagem 1, e o título da mensagem 1 chama-se o labor de amor. Senhor Jesus, muito boa. Não é só o título que é bom, labor de amor. Senhor Jesus, mas antes de entrar no labor de amor, esses 2 pontos de segunda e terça-feira, aliás, esse primeiro ponto, que é a obra da fé, está em segunda e terça-feira. Antes disso, eu quero falar um pouco ainda sobre o nosso chamado. Quero compartilhar hoje com os irmãos, talvez bem pouquinho. E um ponto que o Senhor me tocou durante essa semana, foi exatamente essa questão de ouvir, atender e pôr em prática aquilo que o Senhor tem falado. O Senhor tem chamado, nos falado e quer ver a nossa prática daquilo que Ele tem mostrado para nós. E só por estarmos aqui já é gratificante, Às vezes nós poderíamos hoje, nesse momento, estar aonde? Nós não sabemos. Eu não sei onde os irmãos estariam. Eu poderia estar em casa, Trabalhei, cheguei cansado e poderia estar em casa. Muitos, não sei qual que era o sentimento, mas talvez poderia estar em casa sentado, talvez assistindo uma novela. Não sei quem que gosta de novela, eu não gosto. Talvez um futebol, não sei se tem isso também hoje. Muitos de nós poderiam estar em algum lugar, mas nós somos privilegiados, porque o Senhor nos desviou
do caminho mau e nos trouxe aqui. Por isso esse hino falou: hoje eu vim aqui para te ouvir. Então nós não podemos deixar de ouvir o Senhor, ainda que seja um pouquinho. O Senhor quer que nós ouvimos. Senhor Jesus, e não é porque eu não tinha o que fazer, não é porque eu estava desocupado, não é porque talvez não tinha uns capítulos bons na novela hoje que eu vim para cá, mas é porque o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. E quando o Senhor nos chama, Ele tem algo para nós. E aqui vem mostrar para nós que o Senhor está sempre pronto para substituir em nós tudo que há em nós, ainda que sejam as experiências boas que nós tivemos durante a semana. Todas as vezes que eu me achegar perante o Senhor, Ele tem algo novo para mim. Ele quer que eu deixe tudo e recomeço. Aí tem uma experiência que é muito maravilhosa, né? Acho que na conferência dos adolescentes, o irmão compartilhou sobre aquele paralítico. Uma pessoa enferma, um paralítico há 38 anos, dentro daquela pessoa existia um anseio, existia nele um desejo. Ele estava em Jerusalém, ali havia um tanque, e ali, aquele tanque, sempre aquela água, o anjo vinha, agitava aquela água, e quem conseguia pular na água, era curado, era liberto. E aquela pessoa estava ali, há 38 anos, tentando ser curado, mas ele não conseguia. E Jesus, chegando ali, viu ele. Engraçado que ali fala que havia multidão de pessoas doentes, mas ele foi o destaque, porque fala que Jesus fez uma pergunta para ele: querem ser curado? Né? E engraçado, né, que ele estava ali para isso, né, ser curado. E Jesus fez essa pergunta para ele, se ele queria ser curado. Obviamente ele ia dizer que sim, né, porque 38 anos aguardando esse momento. Só que, o que eu quero dizer? Muitas vezes, as coisas seculares, ou talvez os nossos anseios, ou aquilo que está nos prendendo, nos rodeando, nos sufocando, não nos deixa receber as bênçãos, não nos deixa receber aquilo que o Senhor tem para nós. E aí o Senhor fez essa pergunta, ele não reagiu imediato, ele não reagiu, ele continuou falando: Senhor, eu estou aqui tentando, sempre que a água agita eu tento, mas aí vem alguém pula antes de mim. O Senhor perguntou para ele: você quer ser curado? O Senhor queria ouvir dele, ver nele uma reação, uma atitude. Então muitas das vezes é o que acontece conosco. Às vezes nós chegamos, ou onde nós estivermos, ou mesmo na nossa casa, nós reagimos como uma pessoa assim: o Senhor tem algo para nós, mas eu estou pendurado, ocupado, cercado de problemas, de dificuldades, e não consigo. Mas o Senhor, com a sua sabedoria, disse para ele: toma seu leito, esquece que você quer, olha para mim, em mim está a sua cura, em mim está a sua solução. Tudo que você necessitou durante 38 anos e você não conseguiu, chegou o momento. Às vezes faz 2 semanas, faz 2 anos, alguns dias,
que eu tenho passado por algumas tribulações, por algumas dificuldades, mas chegou o momento, sempre existe um momento que o Senhor está à sua frente e disse para você: é hora de você ser liberto, toma seu leito e anda. E o que eu preciso, simplesmente de uma atitude, tomar o leito, levanta, toma seu leito e anda. Senhor Jesus, diferente disso, lá em Lucas tem uma história de uma mulher, que há 12 anos também sofria, por um problema, por uma hemorragia. Essa pessoa, ela tinha um anseio, ela gastou todo o seu dinheiro, todos os seus bens, com o médico, tentando resolver um problema de saúde. E essa pessoa, quando ela viu que Jesus estava próximo a ela, na sua região, fala que ela deu tudo, ela não tinha mais força, mas ela esforçou até chegar em Jesus. Aí fala que quando ela tocou na orla da veste de Jesus, Jesus sentiu que alguém havia tocado, mas havia uma multidão prendendo, né? Os discípulos até, né? Senhor, mas não é possível, olha o tanto de gente que está à sua volta, você falar que alguém te tocou, né? Parecia que, né, que Jesus estava brincando ali. Não, mas não era. Aí ele disse: não, sinto que de mim saiu o poder, né? E essa pessoa foi curada por uma fé que existia dentro dela. Senhor Jesus, então às vezes o que acontece conosco é que nós não nos doamos, nós não nos entregamos, não nos lançamos ao Senhor. Eu não falo de vocês, estou falando de mim. Há um momento que eu leio a palavra e vejo desfruto muito. Há um momento que eu leio, não desfruto. Há um momento que estou na reunião, eu desfruto. Há um momento que eu não desfruto. O que me falta? Tocar onde está a fonte, a verdadeira vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mas como que eu faço? Como que eu toco nisso? Como que eu serei liberto disso? Em Romanos, versículo que acho que, não sei se vocês conhecem esse versículo, Romanos 10, capítulo 10, no versículo 12, ele fala assim: pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, e rico para com todos os que o invocam. Ou seja, ele é rico, tem suas riquezas, mas não é para alguns, é para todos. Lá em João 1,12 fala que todos quantos receberam, ganharam-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que receberam têm o poder. E aqui falou que ele é rico para com todos os que o invocam. No 13 fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus. Dentro desse todos, ele está falando que todos que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se há prisões, se há dores, se há angústia, eu preciso invocar, eu preciso ser liberto. Senhor Jesus, assim, tem uns versículos que eu gosto muito, até eu li aqui há pouco tempo, no caso de Salmos, né, 116, no 3 fala que laço de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim,
cair em tribulação e tristeza. Alguém preso, tem alguém que está sofrendo, tem alguém que está passando por um momento difícil. Ó Senhor Jesus. Então, no 4 fala assim: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Senhor Jesus. E aqui continua: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achei-me prostrado e Ele me salvou. Então, se você está numa situação assim, o Senhor nos chamou para nos libertar, nos chamou para nos curar. Senhor Jesus. Então, quando eu invoco, quando eu clamo, o Senhor me liberta. Agora, lá no serviço, hoje o menino, ele estava nós estamos conversando, e ele mostrou uma foto de um bolo que a esposa dele fez, e falou que era muito, muito bom, o bolo de churros. Realmente estava com uma imagem muito bonita, né? Mas ele só me mostrou o bolo, a foto do bolo, e eu falei para ele que eu queria experimentar. Ele vai me passar a receita, né? Mas eu falei: não, você faz lá e eu experimento para ver, né? Traz um pedaço para mim ver. E aí ele não me passou ainda. Mas o que acontece? Se eu souber que o bolo é bom, como ele falou, e eu não comi do bolo, eu provo que o bolo é bom? Não, como eu provar? Eu posso falar: realmente, o bolo é? Não, eu não comi. E aqui fala que invocar é o caminho para mim ser liberto, para mim me desprender das coisas que me prendem. O que eu faço para mim provar isso? Experimentar. Amém. Antes de começar a mensagem de hoje já está acabando a mensagem. Eu quero convidar vocês, se você puder ficar em pé, pode ficar em pé, para nós experimentar desse bolo. Senhor Jesus, nós vamos invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, nós oramos ao Senhor, pedimos a Ti nessa noite, Senhor, que nós queremos experimentar da Tua pessoa viva, Senhor, da libertação que o Senhor tem para nós. Senhor, a cada um de nós, o Senhor vem nessa noite falar conosco. Realmente lava o nosso ser, lava o nosso coração. O Senhor nos desprende, Senhor, de todas as coisas que nos seguram. Louvado seja o Senhor, aleluia, Senhor Jesus, amém. Amém. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, a mensagem dessa semana, nós vamos entrar nela aqui, vamos falar um pouquinho. O título é O Labor de Amor. Aleluia, Senhor Jesus. E falando sobre, embora o título é Labor de Amor, só a partir de quarta-feira que nós começamos a ver sobre o labor de amor. Segunda e terça fala sobre a obra da fé. E quando nós falamos de fé, a fé, o que seria isso para nós? Na segunda-feira, no título da segunda-feira, fala que a fé nos faz ver o invisível celestial. A fé nos faz ver o invisível celestial. Ou seja, através da fé, nós conseguimos tocar, conseguimos ver as coisas de Deus. Mas de onde vem a fé? Né? De onde é que a fé surge? A fé, ela vem através da palavra. Quando eu recebo a palavra,
ela entra em mim, é trabalhada em mim, gera em mim essa ação, crer. Então no livro de Romanos, esse que nós estávamos lendo aí, capítulo 10, no versículo 17, fala assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, Senhor Jesus. Então a fé, ela chega até nós através da palavra. No 16 falou assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então quem acreditou? A fé chega através do Evangelho. No alimento diário tem eu tentei ver se eu tirava isso aqui, mas fazer uma folha disso aqui eu não consegui. Tem um desenho aí, ó, né, o irmão mostrando aqui, ó, ele colocou um carro, um caminhão, levando um transporte. Esse simboliza a palavra, né, levando a palavra, né, e esse desenho, esse círculo aqui, está mostrando o corpo humano, né, o corpo, a alma e o espírito, né, recebendo a palavra. E aqui quando ele recebe a palavra, essa palavra gera nele algo, faz com que essa pessoa, ela muda a maneira de ver as coisas. Foi o que eu disse. A fé nos faz real as coisas de Deus. Porque quem já viu a Deus, né? Como que nós podemos ver Deus? Através da fé. No livro de Hebreus 11:3, no alimento diário, o título está em cima aí, ó. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Senhor Jesus. Então a palavra tem o poder de trazer para nós a fé. Lá no passado, no Velho Testamento, no início, o homem desconectou de Deus. O homem saiu da presença de Deus, lá no Jardim do Éden. O homem deixou de ter o contato com Deus. Ele deixou de receber a direção, o falar de Deus, a revelação de Deus. E aí o irmão mostra que isso ficou parado. Mas através dos tempos, já pulando para cá, para o Novo Testamento, Cristo veio. Cristo veio. E quando Cristo veio, Ele trouxe para nós essa fé. Senhor Jesus, Cristo nos conectou com Deus. Hoje, através da palavra, nós recebemos a fé. Por meio da fé, nós tocamos Deus. As coisas que não existem passaram a existir, as coisas celestiais. Senhor Jesus. Então, se a fé vem através da palavra, eu preciso da palavra. Essa fé precisa ser trabalhada em mim. Senhor Jesus. Aqui no livro de 2 Coríntios, não sei se não é. 2 Coríntios 4:18. Não atentando
nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporárias e as que se não vê são eternas. Onde que tem as coisas que nós não vemos e que é eterna? Nos céus, com Deus. As coisas terrenas são temporárias. Em Colossenses 3 fala que para nós buscarmos, porque hoje nós ganhamos a vida de Deus. E aí qual que é agora a nossa atitude? Em Colossenses 3, lá fala assim: porquanto se foste ressuscitados, porque nós recebemos a vida de Cristo, se ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Senhor Jesus. Então nós não, a partir do momento que nós recebemos, ganhamos a vida de Deus, nós não fazemos parte mais das coisas da terra. A nossa busca, os nossos olhos não devem mais estar nas coisas da terra. O irmão da falou, embora a palavra diz isso, mas não é por isso que você vai, agora eu não preciso mais de casa, de carro, não preciso mais trabalhar. Nós estamos falando de alguém que está vendo com os olhos celestial. Nós estamos falando de fé. Então, pela fé, nós não podemos mais nos prender nas coisas da terra. Senhor Jesus, né, eu estava ouvindo o irmão compartilhando isso, né, eu estou tentando comprar uma casa, fazer um negócio numa casa, né, os irmãos estão falando aí, o Senhor está voltando, talvez não demore mais, digamos aí 10 anos, falei, acho que não compensa mais ir atrás não, né, o irmão disse para mim, não olhar para a terra. Senhor Jesus, então que o nosso coração possa ser um coração de olhar para as coisas do alto. A fé, ela traz essa realidade para nós. A fé para nós, ela é como a raiz de uma planta. A fé para nós, ela é como a base de um edifício. Sem a fé, eu não consigo caminhar. Eu não tenho, o meu caminhar cristão não é possível. Tá? A planta, se ela não tiver raiz, ela não vai conseguir prosseguir. Não consegue desenvolver. O edifício, se ele não... A fé, se nós não tivermos fé, fala que se nós não tivermos fé, nós não conseguimos tocar as coisas de Deus. Senhor Jesus, então nós precisamos usar a nossa fé como a nossa base, como a raiz de uma planta, para nos sustentar, para nos fazer prosseguir. Amém. A partir de quarta-feira, aí nós entramos no labor de amor. Senhor Jesus, o que seria isso? Labor de amor, né? Labor de amor é um trabalhar intenso, é uma dedicação, é se doar, né? E aqui através da mensagem os irmãos mostram várias pessoas, vários irmãos tiveram esse viver, né? O apóstolo Paulo, né, nessa mensagem mostra bem isso. E muitos irmãos que até conviveram conosco, e outros que convivem conosco, vivem através disso, nesse labor de amor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aí nós vamos para 1 Tessalonicenses, ó Senhor Jesus,
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 9 a 12. São os versículos de hoje. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. 4 de 9 a 12. Acharam? Aleluia. Ó misericórdia. Senhor Jesus. Aleluia. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, quando vós mesmos estáis por Deus instruídos, e deveis amar-vos uns aos outros. Minha vontade está dando isto para com todos os irmãos em toda a Macedônia, contudo estamos mais e a diligenciardes por mim ver tranquilamente, cuidar de vós para trabalhar qualquer mão com de modo que vos creem com diligência para com fora. Aleluia. Então, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porque porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído, Senhor Jesus, que deveis amar-vos uns aos outros. Então essa é uma prática no viver da igreja. Labor de amor, amor fraternal, o amor entre os irmãos. E agora nós estamos vivendo um período, um momento, o mundo está passando por um momento difícil, sobre pandemia e muitas outras situações. E o que nós temos ouvido das pessoas, dos pregadores, e conhecemos essa realidade, é que o amor, se você ama, as pessoas têm dito isso, se você ama, não aproxima. E agora? Ficou difícil. E aqui está falando de amor. E aqui fala que a realidade é se você ama, fica longe. Um dia eu liguei para minha mãe e falei isso para ela. Não vai dar, não posso ir para lá. Então as pessoas começam, então as coisas, o inimigo, ele tem usado algumas astúcias para que o povo realmente confunda, para que o povo realmente não compreenda as coisas de Deus com as coisas do mundo. Aqui está falando do amor de Deus. E o amor de Deus, o amor entre os irmãos na igreja, o amor fraternal, não é o amor que as pessoas falam lá fora. Nós podemos amar alguém e devemos amar os irmãos, ainda mais nesse momento. Nós precisamos amar as pessoas muito mais do que antes, mas não quer dizer que o amar, esse amor aqui, é tocar, é abraçar. Esse amor aqui está ligado ao labor de amor que Paulo diz aqui. E o labor de amor é se doar, é se dar por aquela pessoa. Então, se você sabe que alguém está passando por uma dificuldade, como que eu consigo amá-lo? Orando por ele, levando ele a oração, a orar junto comigo, a invocar o nome do Senhor, tocar no Senhor, ligar para essa pessoa
Isso é amar. Cuidar dos irmãos, ligar para os irmãos, é o amor fraternal. E aqui entra o amor ágape, que é o amor de Deus, é o amor que se doa totalmente. E o amor de Deus para as pessoas comuns é difícil de compreender. Senhor Jesus, no versículo 2, capítulo 10, vós e Deus sois testemunho do modo porque piedosa, justa, irrepreensivelmente em relação a vós outros que credes. Continuando ali, e sabeis ainda de que maneira, como Pai, a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. É 1 Tessalonicenses 2, capítulo 10 até o 12. Então esse amor, esse cuidado de Paulo para os irmãos de Tessalônica era com respeito ao cuidado, era com respeito o alimentar da palavra, a oração. Então Paulo tratava as pessoas, e nós devemos tratar como pai, como mãe, que não vê a distância, não tem momento de dificuldades para uma mãe. A mãe, ela está sentindo mal, mas ela tem uma criancinha, se chora de noite, ela esquece tudo, as dores que estão sentindo, e levanta para se doar, levanta para cuidar do filho. Então esse é o amor que o apóstolo Paulo fala aqui, e esse é o amor que nós, cristãos, filhos de Deus, devemos ter para com os irmãos e para com as pessoas lá fora. Senhor Jesus, então esse coração de mãe e de pai, ele não existe em todas as pessoas, mas ele existe nas pessoas que trabalham com todas essas ferramentas que o Senhor tem nos dado, ou seja, que tem um coração que trabalha no labor do amor. Senhor Jesus. Aí ainda no versículo 2, no capítulo 11 e 12, aliás, esse versículo nós já lemos, é 2 Tessalonicenses 3:9, amém? Encontraram aí? Não porque não tivéssemos esse direito, mas porque temos visto oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Então esse versículo, o apóstolo Paulo, ele está mostrando que ele é um dos exemplos. O que Paulo praticou com os irmãos de Tessalônica era para que os irmãos tomassem como exemplos, e isso para nós também possa servir como exemplo. Ele não se doou, ele não se deu porque ele era alguém bom, porque ele era alguém melhor, mas ele se doou porque ele era alguém que provou do labor de amor. Senhor Jesus. E a maior prova de amor, a maior prova do labor de amor está em João 3:16, fala mais sobre esse amor. Senhor Jesus, porque Deus, amém? Senhor Jesus, porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, todas as pessoas, sem distinção. E aqui fala, Ele amou de tal maneira, Ele amou diferente. Eu falei que, como que você consegue amar as pessoas com essa dificuldade? Deus amou de uma maneira diferente. Nós não conhecíamos o Senhor, e o Senhor conseguiu me amar de uma maneira diferente, de tal maneira. Qual foi essa tal maneira? Enviando o seu Filho para morrer. Senhor Jesus. Senhor Jesus, esse mesmo, em 3 João, nesse mesmo episódio, aliás, 1 João 3,16, também fala isso. Fala assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui fala que Cristo deu a vida, nos amando, para que nós também conseguimos, que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Senhor Jesus, então não é algo tão simples, não é algo tão fácil, você dá a vida por alguém. Só quem consegue amar de tal maneira, e essa tal maneira o Senhor quer nos aperfeiçoar. Senhor Jesus, esse labor de amor é um aperfeiçoamento. Então o Senhor nos amou de tal maneira. Se nós amarmos de tal maneira, nós conseguimos, não sei se talvez nos doar totalmente, mas conseguimos amar mais. Senhor Jesus, aqui em Romanos 5, tem um versículo que fala que você não conseguia talvez morrer, né, por um justo, Romanos 5, acho que fala isso aí. Não é uma coisa simples morrer por alguém. Talvez uma mãe, em um momento, morreria por um filho, mas nem todos conseguem morrer para salvar alguém. E aqui ele morreu para salvar um pecador, aliás, salvar o mundo. Senhor Jesus. E nessa semana mostra um exemplo de Abraão, na prática desse amor, desse aperfeiçoamento desse amor, mostrou Abraão. Senhor Jesus, Abraão, ele amava o filho dele, Isaac. Aliás, era uma pessoa que era o sonho de Abraão, né? Na velhice ele teve um filho chamado Isaac. Em um determinado dia, o Senhor pediu para que ele pudesse oferecê-lo como sacrifício. E o irmão fala que quando Abraão fez isso, ele estava praticando, aperfeiçoando como amar, como doar um filho. Como que você consegue doar um filho? Claro que o Senhor não deixou ele consumar o fato, mas Abraão, ele levou seu filho até o monte onde o Senhor ordenou, e ele já tinha preparado tudo, feito a fogueira, deitado Isaac,
e ele simplesmente faltava imolá-lo. Quando ele ergueu o cutelo, o Senhor brandou uma voz: não faça nada ao rapaz. Senhor Jesus, já havia então um bode, preparado para que fosse imolado no lugar do filho de Abraão. Então esse foi um aperfeiçoamento em relação a doar o seu filho, doar uma vida. Senhor Jesus, e nós também precisamos ser aperfeiçoados. Não que hoje você vai ter que matar alguém para provar isso, mas o Senhor mostra que nós, ou alguém que precisa ser morto, ele está dentro de nós, a nossa vida da alma, aquilo que nos prende. Quando nós, por exemplo, deixamos a nossa casa e vimos para cá, nós destruímos algo, negamos a nossa vida da alma. Deixei o meu descanso, deixei alguma coisa que talvez fosse aparentemente prazeroso para mim, para estar aqui. E quando você se doa para as pessoas, é a prática desse amor. Senhor Jesus, tem fala muito sobre esse amor, só que nós não vamos ter tempo para falar tudo isso aqui, porque eu perdi um tempinho no início, que não estava programado aquilo lá no começo. Mas que esse amor, esse aperfeiçoamento desse amor, possa realmente fazer parte, esse labor desse amor, possa fazer parte da nossa vida. Amém. Na vida da igreja, no viver da igreja, o Senhor nos chama, o Senhor chama pessoas para que seja aperfeiçoado nesse amor, nesse labor de amor. Porque esse amor é o amor que pode alcançar as pessoas. Esse amor é o amor que vai sentir, que vai doar para as pessoas aquilo que elas precisam. Como que eu consigo sentir a dor de alguém? Nós não vamos ler, mas em Isaías 53 mostra qual foi que o Senhor Jesus passou, o que o Senhor passou por cada um de nós. Ele sentiu as nossas dores, ele foi maltratado, ele foi humilhado, desprezado, rejeitado. Senhor Jesus, então, por causa de cada um de nós, então que nós não venhamos ficar olhando para as nossas dificuldades, olhando para as coisas dessa terra, mas que nós possamos ser aperfeiçoados. Senhor Jesus, amém. Eu vou parar por aqui, para que os irmãos possam talvez compartilhar um pouco, deixar mais claro algumas dessas porções aí. Amém. Jesus é o Senhor.